Vossa Excelência vai ficar um pouco ou muito indignado com o que tenho que falar hoje, segunda-feira, 18 de março de 2019. Saibam, eu como empregado público que sou, todos e todas, a pátria amada, que não serei eu a estacionar um jipe com um cabo, um soldado, na porta do Supremo Tribunal Federal. Me inclua fora dessa. O que pode fechar o Supremo não é a fiscalização da parte do Poder Legislativo, mas sim a perpetuação de privilégios que causam revolta à consciência crítica da nossa população, a falta de luz sobre os porões de onde emanam sentenças antípodas para casos idênticos, o que enfraquece o judiciário e pode levar a democracia ao colapso. Não é a relação republicana e autônoma entre os poderes, mas sim a partidarização, o ativismo judiciário e a usurpação de prerrogativas entre as instituições. Presidente Paim, assim, digo a todos e todas, e a esta casa do Senado Federal, em especial a pátria amada, afastem de mim esse cálice do golpismo. Todavia, não me peçam que eu me silencie, e jamais vou me silenciar em culto à paz dos cemitérios. Ao contrário, dirijo minha voz neste momento ao senhor presidente do Senado brasileiro, caro senador Davi Alcolumbre. Foi publicado hoje no jornal digital Poder 360 um depoimento seu, no qual afirma, entre aspas, podem esquecer, fecham aspas, não haverá CPI da toga. Sim, presidente Regufe, que assume a sessão, pois posteriormente a mim pronunciará o senador Paulo Paim. Eu repito a declaração dele em aspas ao notável jornalista Fernando Rodrigues do Poder 360, que Vossa Excelência conhece. Aspas, podem esquecer, não haverá CPI da toga. Presidente Davi, o Senado tem um plenário que é soberano. O senhor não é dono do Senado. Uma infelicidade brutal. Senhor presidente, o senhor não percebe que com essa atitude apequena este Senado, apequena a justiça brasileira e apequena a si mesmo na condição de presidente do Congresso Nacional. Ao tentar proteger as instituições e a democracia, o senhor não as estaria cobrindo com o manto do medo, presidente Paim. Agora, senador, presidente Regufe, senhor presidente Davi Alcolumbre, na condição de quem, conhecendo-o há tão pouco tempo, adquirir respeito e consideração por Vossa Excelência. Aqui essa casa sabe, Jorge Cajuru nunca aqui sobe para desqualificar ninguém quando tenho que divergir. Agora, quero fazer-lhe um alerta de amigo. O manto do medo, ao longo da história, serviu apenas para perpetuar erros e equívocos que evoluem até se transformarem em pura vergonha. Se o senhor quer ser estadista, e eu acho que deseja e pode sê-lo, deixe a luz da democracia iluminar os salões da República. Conduza as águas, presidente desse Senado, não as reprise. Não abafe a voz dos que clamam por ética, justiça e verdade. Seja antes essa voz, instale a CPI da toga
conduza-a de maneira republicana, contribua de maneira histórica para que a Justiça e o Senado estejam à altura de nossa verdadeira democracia. Nenhum de nós aqui quer a CPI por revanchismo. Se eles podem devassar nossas vidas, por que não o contrário? Aí sim, presidente Davi Alcolumbre, o senhor poderá estar à altura de um verdadeiro estadista. Trago aqui, como fiz, em repercussão até mundial, pois fui entrevistado pelo quinto maior jornal do mundo, o El País, que se assustou com os privilégios da Suprema Corte. Hoje trago, presidente Regufe, desta sessão, um outro fato. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou 265 decisões tomadas pelo ministro Edson Fachin e garantiu o pagamento de pensões a um grupo de mulheres maiores de 21 anos, filhas de servidores federais civis. O Tribunal de Contas da União, TCU, senador Paulo Paim, havia mandado revisar o benefício de mais de 19 mil pensionistas, suspeitas de terem outra fonte de renda. Várias pensionistas passaram a recorrer ao STF, onde Fachin foi sorteado o relator. Ele atendeu os pedidos de uma parte delas, as que têm emprego ou renda na iniciativa privada. Não foram beneficiadas as mulheres que tenham cargo público permanente ou recebam pensão por morte de cônjuge. As decisões da segunda turma foram unânimes. Além de Fachin, também fazem parte dela ministra Carmen Lúcia e ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso Melo. As votações foram todas por meio do julgamento virtual, em que os ministros não precisam se reunir para decidir. As mais de 19 mil pensões que o Tribunal de Contas da União considera regulares consumirão, brasileiros e brasileiras, até 6 bilhões em 4 anos, segundo cálculos não meus, da AGU. Os dois órgãos entendem que o pagamento deveria ser mantido apenas para mulheres sem outra fonte de renda suficiente para se manter. Mas em decisões anteriores, Fachin já tinha considerado a lei criando o benefício. Não previu como condição para a manutenção do pagamento a dependência econômica da filha de servidores, ou das filhas. Mais conhecida no meio militar, a pensão a filhas de servidores federais se concentra no executivo. Mais de 60 mil beneficiárias e gastos de 2 bilhões e 39 milhões em 2016. Penso ser grave. Mais privilégios, mais gastos, mais desrespeito com o dinheiro do público. Presidente Regufe, eu só concluo dizendo que amanhã terei mais tempo, ou hoje ainda, já que estamos em 3 senadores aqui no plenário desta segunda-feira. Se não puder hoje, no tempo de liderança, que sou do PSB neste Senado, eu quero entrar aqui num vespeiro que sei que vou contar com o apoio de vocês dois, que são meus amigos, dos senhores, de vossas excelências e de muitos aqui. Mas é um vespeiro. Eu vou me referir à instituição de imposto de renda, de imposto sobre as grandes fortunas no Brasil. Esse é um vespeiro que eu, quando os assistia de minha casa, nas sessões do Senado, ficava enlouquecido, querendo ver um brasileiro entrar neste assunto. Eu sei que terei a parceria de vocês. O imposto é previsto na Constituição de 88, no artigo 153, inciso 7. É o único imposto previsto na Constituição que sintomaticamente não foi instituído. Sempre que lembrada, a instituição do imposto sobre grandes fortunas neste Brasil faz referência à necessidade do aumento de arrecadação,
ao seu papel como ferramenta de justiça fiscal e instrumento da desconcentração de renda. Então, desde 1989, tenta-se instituir tal imposto no Brasil, porém sem sucesso algum. Penso no imposto sobre grandes fortunas como uma questão de justiça. Entendo que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a erradicação da pobreza. E a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, com o tempo, quero falar mais sobre esse assunto, que penso ser da mais alta relevância, e concluo pensando que não foi o presidente Bolsonaro que deu a ordem para o presidente Davi Alcolumbre dizer: podem esquecer, não haverá a CPI da toga. Não posso acreditar que foi o presidente Bolsonaro. Penso assim, espero que seja assim, sou otimista, mas vamos continuar aqui de olhos abertos, pois nada mais do que o nosso dever fiscalizar, falar, denunciar, reagir, e ofereço este meu pronunciamento sobre a CPI da toga e a situação do Supremo Tribunal Federal e mais privilégios aqui a dois jornalistas brasileiros acima de todas as médias, o Josias de Souza, da Folha de São Paulo, e o Marco Antônio Villa, da Rede Jovem Pan de rádio, e peço o registro nos anais, presidente querido, exemplo do Distrito Federal, senador Regufe. E é por isso que votei em Vossa Excelência. As redes sociais minhas, que na eleição presidencial preferiram Davi Alcolumbre, porque o meu voto foi para Vossa Excelência. Porque eu sabia que, sendo presidente, o senhor não faria desse Senado um puxadinho do Palácio. Agradecidíssimo. Obrigado, senador Jorge Cajuru. E, senador Cajuru, quero aqui me somar a Vossa Excelência nessa defesa do imposto sobre grandes fortunas. Já falei isso aqui na legislatura passada, acho que é importante, desde que, é claro, aumentando a isenção para os assalariados desse país, para quem ganha pouco, aumentando a faixa de isenção e sim criando o imposto sobre grandes fortunas. Quero também aqui parabenizar a Vossa Excelência, senador Jorge Cajuru, pelo pronunciamento, um pronunciamento importantíssimo nesse momento do país. Considero que a decisão, vou falar isso no meu pronunciamento logo mais, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, foi uma decisão esdrúxula, e Vossa Excelência está certíssimo. Existe uma coisa nessa casa chamada regimento interno, que diz que quando se atinge 27 assinaturas, 1/3 dos membros dessa casa, a comissão parlamentar de inquérito tem que ser instalada. Nós tivemos as 27 assinaturas para essa CPI, que ficou popularmente conhecida como CPI da Lava Toga, e ela tem que ser instalada pela presidência dessa casa. Então me somo a Vossa Excelência. Vossa Excelência falou com muita propriedade disso, e essa casa tem o dever de investigar o que está acontecendo num outro poder, sim. Não pode rever uma decisão do outro poder. Aí é uma coisa interna corporis daquele poder. Agora, investigar possíveis delitos, cabe a essa casa, sim. Então, eu me somo a Vossa Excelência. Essa casa tem que instalar essa comissão parlamentar de inquérito da Lava Toga para investigar os tribunais superiores, e tem que também desengavetar os pedidos de impeachment, de impedimento dos ministros do STF. Por que não? Por que engavetar esses pedidos de impeachment dos ministros do STF? Cabe a essa casa, sim, investigar isso. Então, me somo a Vossa Excelência, e cabe ao presidente dessa casa instalar essa comissão, sim. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.